Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos conversando sobre o livro de Jó. E uma das grandes dúvidas de todo mundo é em que época Jó viveu? E também, quem escreveu o livro de Jó ou em que época o livro foi escrito também? São grandes dúvidas teológicas, eu não vou responder corretamente, com certeza, mas a gente vai dar algumas ideias de que época Jó viveu e de quando o livro foi escrito. É isso que a gente vai tentar fazer no Entenda a Bíblia de hoje. Acredita-se que Jó viveu há cerca de 4.000 anos atrás, ou aproximadamente no ano 2000 a.C. Por que acredita-se que foi essa data? Por vários motivos principais. Primeiro, não tem nenhuma menção à lei mosaica, nenhuma menção ao tabernáculo, nenhuma menção aos sacrifícios feitos por sacerdotes. Não tem nenhuma menção disso. A vida totalmente patriarcal. A questão dos sacrifícios feitos pelos pais. Jó estava fazendo sacrifício pelos seus filhos. Mostrava uma vida totalmente patriarcal. E a questão também da riqueza da pessoa ser medida pelos seus bens, pelo seu gado, pela quantidade de ovelhas, quantidade de bois que a pessoa tinha. Tudo isso são indicações de que Jó deve ter vivido praticamente na mesma época que Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo. Então Jó deve ter vivido, vamos falar em contexto histórico, ele deve ter vivido na época dos acadianos, dos sumérios, no início da Babilônia. Época, por exemplo, que os egípcios poderiam estar sendo governados pelos Ixos, aquele povo semita que governou o Egito por 100 anos ou por um século, Então, é mais ou menos nessa época que Jó deve ter vivido. Jó viveu na terra de Uz, na cidade de Uz. A gente não sabe a localização exata dessa cidade, mas acredita-se que é no norte da Arábia, ou ali na região um pouco ao sul da Mesopotâmia, ou no Oriente Médio, um pouquinho ao leste ali da terra de Canaã. Basicamente nessa localização, mais ou menos num grande espaço que a gente está dizendo aqui, apresentando um grande espaço ali na Ásia, no Oriente Médio. Então, mais ou menos naquele lugar ali, Jó deve ter vivido, mais ou menos aquele lugar era a terra de Uz, onde Jó viveu. Não podemos dizer que Jó conhecia Abraão, que conhecia Isaac, que conhecia Jacó, não. Isso não tem como a gente afirmar, é impossível da gente afirmar tal coisa. Acredita-se que Jó viveu naquele período ali, próximo a esses patriarcas da Bíblia, mas não sabe-se se ele teve algum contato com essas pessoas ou se conheceu algumas pessoas. Nós sabemos que ele conhecia Deus, que de alguma forma ele tinha ouvido falar de Deus, de alguma forma ele adorava o Deus vivo, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E possivelmente ele viveu na mesma época deles. Agora, quando e quem escreveu o livro de Jó, aí é uma coisa talvez também tão complicada quanto dizer a época que ele viveu. Acredita-se, a grande maioria dos teólogos, dos historiadores, acredita que Moisés escreveu o livro de Jó. É bem possível que ele tenha escrito. É possível também que alguém tenha escrito antes de Moisés. A história é anterior a Moisés, mas talvez pela escrita ainda não ser daquela época, a própria língua hebraica não ter estabelecido a sua forma escrita antes de Moisés, então também fica muito difícil de explicar ou de entender que alguém tenha escrito antes de Moisés, não num período anterior a Moisés. Então Moisés conhecia a história de Jó talvez era contada pelos mais velhos, contada oralmente, a tradição oral tinha passado de pai para filho, então as famílias conheciam Jó, conheciam a história de Jó, então Moisés foi lá e compilou a história. É possível também pela forma escrita, pela forma poética do livro, principalmente da parte dos diálogos ali, é muito possível que tenha sido escrito também por Salomão. Muitos acreditam que Salomão escreveu o livro de Jó. Mas tudo isso são teorias, a gente não sabe ao certo afirmar quem escreveu, mas é isso que a gente poderia dizer para vocês e responder para vocês. Eu sei que é dúvida de todo mundo, é dúvida minha também, mas eu realmente acredito que ele viveu na época dos patriarcas. Eu não sei quem escreveu, é bem possível que tenha sido Moisés, Salomão ou alguém nesse período entre Moisés e Salomão tenha escrito o livro. É mais possível que tenha sido Moisés, apesar da forma escrita ser muito mais poética, e podemos dizer que Salomão também é uma boa resposta para quem escreveu o livro. São essas possibilidades que nós demonstramos para vocês, mas o mais importante é você conhecer a história de Jó, conhecer a soberania de Deus, o cuidado de Deus, a intervenção de Deus e conhecer também a limitação humana e o sofrimento humano e essa vontade de Deus de se relacionar com cada um de nós. E agora que nós temos Jesus, nós devemos aproveitar essa reconciliação que Jesus promoveu e verdadeiramente aproveitar essa vontade de Deus de se relacionar com o ser humano e nós entrarmos na presença de Deus e buscarmos a Deus em oração e buscarmos a Deus conhecendo a sua palavra, conhecendo aquilo que Deus tem de
propósito para as nossas vidas. Então que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a ideia de Satanás na presença de Deus. Que ideia maluca que Jó apresenta, mas é sobre isso que nós vamos falar no vídeo da próxima semana.